Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí em casa nos assistindo, seja aí pela TV ou pelas nossas redes sociais. Por aqui, ó, eu, Patrícia, professora aí de língua portuguesa. E para a nossa aula de hoje, vocês já viram o que eu trouxe? Olha aí, perceberam, ó? Elas, as vozes verbais. E vocês perceberam que eu tive que dividir essa aula em duas partes, não foi? Mas não é porque é um conteúdo complicado não, viu, pessoal? Podem ficar tranquilos. É porque é um conteúdo extenso, um conteúdo grande, e eu preciso que vocês, ao final dessas duas aulas, sejam capazes aí de identificar cada uma das vozes verbais. Isso mesmo, falaremos sobre elas, as vozes do verbo. Vamos entender o que é a voz verbal e aprender a identificar todas essas vozes verbais, certo? Bom, as vozes verbais, elas são de 3 tipos diferentes. E se der tempo, claro, a gente vai praticar no final da aula. Agora, se não der tempo, nós vamos ficar só em 2 vozes verbais hoje, tá, pessoal? Combinado aí? Então, vamos lá. E para começar, então, vamos entender o que são vozes verbais. O que é isso? Voz verbal. E eu não estou falando daquelas vozes do além lá não, hein? Calma aí, gente. Piada sem graça? Não, foi péssima, né? Então tá. Tirando a piada que foi muito sem graça, que eu acabei de contar aqui, o verbo, ele sofre algumas variações, certo? Ele sofre aí variação de número, ele sofre variação de gênero, de voz, certo? E ele sofre variação de que mais, pessoal? Vamos lá, lembrar aí? Gênero, número, voz, várias variações, não é mesmo? E chegamos à vez delas, que são as vozes verbais. Isso tudo vocês aprenderam ao longo do ano, aí, ao longo da vida escolar de vocês, não é mesmo? Vamos de definição, então? O verbo, ele faz diversas flexões. Ele faz aí flexões pessoa, tempo, voz e por aí vai, não é? E o verbo, ele se flexiona para quê? Para indicar uma ação. Isso, indicar aí quem recebe uma ação e quem pratica essa ação. Então, quando falamos de voz verbal, estamos falando que uma voz vai indicar quem pratica uma ação e uma voz vai indicar quem recebe essa ação. Muito simples, não é mesmo? E a essa flexão, nós damos o nome de voz verbal. Até aqui tudo certo? Então, de quem é a voz? A voz é de quem está praticando uma ação, ou seja, o sujeito que faz a ação, ou de quem recebe uma ação, que é o sujeito que está recebendo essa ação. E é por isso que a voz verbal ela está relacionada com a ação, de quem pratica e de quem recebe. E a voz verbal, ela leva em conta o quê, estudantes? O comportamento do sujeito na oração. E por isso ela é dividida nos 3 tipos que eu já falei para vocês. Lembra aí, ó? Lembra não, porque eu não falei, não é mesmo? Vou falar agora, ó. A voz ela pode ser ativa, a voz ela pode ser passiva e ela pode ser reflexiva. E veremos cada uma delas agora. Vamos começar com a voz ativa então, certo? Que é onde o sujeito, ele pratica a ação. Então, se esse sujeito, ele é um sujeito agente, porque ele faz o quê? Ele faz algo, ele é ativo, certo? Por isso que ele é um sujeito agente. Vamos de exemplo, pessoal? Olha lá, os alunos leram os livros. Patrícia, como eu consigo identificar aí quem é o sujeito e quem é o predicado? Faz a pergunta para o verbo, gente. Quem lê os livros? Os alunos. Os alunos fazem a ação. E qual foi essa ação? De ler os livros. Quando a oração ela está aí na voz ativa, que eu tenho um sujeito que faz essa ação, eu falo que ele é um sujeito agente. E o que é um sujeito agente? Vamos abrir aqui agora uma aspas, tá? E entender por que esse sujeito o que é esse agente aí? Por que esse agente ele é junto? Agente junto porque vem do verbo agir, pessoal. Aquele que age, aquele que faz. E por isso que é escrito aí tudo junto.
Não é aquele agente do FBI que vocês estão pensando em não, tá? Aposto que alguns de vocês pensaram aí, não foi? Mas não, tá? Esse agente junto é o agente que vem do verbo agir. Então, na voz ativa, nós temos um sujeito agente, que é um sujeito que pratica a ação. Estão vendo aí? E tem aí, e não se esqueçam, hein? Não se esqueçam disso. Por que eu estou pedindo para vocês não se esquecerem? Porque na voz passiva já é o contrário, ok? Na voz ativa, eu tenho um sujeito que pratica a ação, certo? Na voz passiva, eu tenho um sujeito que vai receber essa ação. O sujeito ele vai sofrer a ação do verbo. Na voz passiva, o sujeito ele deixa de ser o personagem principal daquela oração. Vamos de exemplo que vocês vão entender melhor, certo? E eu vou usar o nosso primeiro exemplo, pessoal, para vocês entenderem aí e observarem o que eu quero dizer quando eu falo de praticar a ação e receber uma ação. Olha o nosso exemplo aí no nosso próximo slide. Os livros foram lidos pelos alunos. Alunos foi para onde, pessoal? Para o final. E aí o objeto, que não é o ser que age, é que passou a ser o personagem principal daquela oração. E lembram aí qual era a nossa oração anterior? Os alunos leram os livros. Lembraram? Então, pessoal, quando eu inverto, a gente diz que temos uma voz passiva, porque o sujeito, ele está agora, o quê? Recebendo uma ação. Ele não está mais fazendo, praticando aquela ação. E vamos dar nomes? Isso mesmo. Aqui na voz passiva, nós temos um agente também. Mas qual seria aí o nome desse agente na voz passiva? Alguém aí de casa se arriscaria a dizer? Já estou até gaguejando, hein? Quem se arriscaria a dizer aí de casa? Qual é o nome do agente na voz passiva? Quem se arriscou aí disse agente da passiva? Arriscou certo. Chegaram perto? Nossa, que bom, fico feliz. E o que é agente da passiva? Nada mais é que o sujeito na voz ativa. E quando eu tenho um sujeito agente da passiva, e quando é que eu tenho sujeito aí agente da passiva? Só quando eu tenho uma oração na voz passiva. Então, pessoal, no nosso primeiro exemplo, os alunos é o quê? O sujeito. E no nosso segundo exemplo, os alunos eles se tornam o agente da passiva. Gente, muito simples, não é mesmo? O povo tem mania de complicar as coisas, não é? Faz demais. Eu só tenho o agente da passiva se eu tenho uma oração na voz passiva. E o agente lá da passiva, né, que agora é da passiva, é o meu antigo sujeito na voz ativa. Sem comentários, é muito fácil, gente. E agora, qual é o nome que eu dou para os livros? Que fazia parte do predicado e agora foi parar lá no lugar do sujeito? Eu chamo os livros de sujeito paciente, porque agora eles estão sofrendo a ação do verbo. Só mesmo para dar nomes aí, certo? Resumindo tudo até aqui. Na voz ativa eu tenho um sujeito agente e na voz passiva eu tenho um sujeito paciente. E um quê? Um agente da passiva. Lembraram? E para terminar, vamos colocar esses dois exemplos juntos? Vamos lá, olha lá para vocês verem. Os alunos leram os livros foram lidos pelos alunos. Aposto que vocês já devem ter lido aí ou visto no livro de vocês bem assim, tá vendo? Vira setinhas? Indicando o quê? Que tudo que está na frente vai para trás, tudo que está atrás vai para frente. Não é assim que está lá no livro de vocês? Mostrando exatamente aí desse jeito? Tudo que está na frente vai para trás, tudo que está atrás vai para frente. Para transformar aí a voz ativa em voz passiva. E o que é feito com o verbo professora? Você transforma ele para que haja o quê, pessoal? A concordância, certo? Na voz ativa, eu terei o quê? Um verbo bonitinho ali, certo? E na voz passiva, nós temos uma locução verbal. Por isso que é fácil de identificar aí a voz passiva, certo? Porque ela sempre tem um verbo auxiliar, ok? E um verbo principal. E o que é uma locução verbal, pessoal? Tudo que é locução verbal. Quer dizer que são dois ou mais, certo?
Locução prepositiva, lembra aí da nossa aula de preposição? 2 ou mais palavras com valor de preposição. E assim também é aí com a locução conjuntiva. 2 ou mais palavras com valor de locução, de conjunção. Eu já estou pensando lá na locução verbal, certo? O que é a locução verbal? São 2 ou mais verbos que dá essa ideia aí de uma única ação verbal. Entenderam? Na voz passiva, nós temos a locução verbal, onde o verbo vai se transformar em 2 para fazer essa adaptação aí por conta da concordância. E agora, eu aqui, resolvi que quero dificultar a vida de vocês. Mas é só um tiquinho assim, tá bom? Pra que é isso, professora? Bom, porque é necessário, pessoal. Por quê? Porque a voz passiva, ela tem 2 tipos. Isso mesmo. A voz passiva, ela pode ser analítica e ela pode ser voz passiva sintética ou pronominal. Quando falamos aí em analítica, falamos de quê? De análise, certo? E sintética, ela vem de quê? De sintetizar. E por que o pronominal? Porque eu usarei um pronome junto aí com ela. E podem ficar tranquilos que eu vou explicar tudo para vocês. Não vou deixar vocês na mão não, tá? E o que é a voz passiva analítica? Bom, eu trouxe para vocês uma fórmula. Isso, mas não é aquela fórmula matemática não, tá? Nem física, nem química não, é a fórmula do português mesmo, viu? E essa fórmula ajudará vocês a entenderem a voz passiva analítica. Olha ela aí no canto da tela. Estão olhando? Então, nós temos o quê? Um sujeito paciente, mais um verbo auxiliar, que é o ser, o estar, o ficar e etc., mais o verbo aí no particípio e mais um verbo principal e mais o quê? Um agente da passiva. E essa fórmula aí é a fórmula nossa da voz passiva analítica. Agora vamos entender aí, vamos de exemplo para vocês entenderem na prática. Olha lá, o velho quadro foi restaurado pela escola. Viram? Vamos transformar na voz ativa só para a gente testar e treinar? Como ficaria na voz ativa, pessoal? Isso mesmo, a escola restaurou o velho quadro. Viram? Fácil, né? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. O velho quadro é o nosso sujeito paciente. Foi restaurado é a nossa locução verbal, que é formada por um verbo auxiliar, estão vendo aí? E mais um verbo principal no particípio. Só para lembrar, pessoal, particípios são aqueles verbos terminados em dó. Isso mesmo, D-O, lembraram aí? Só mesmo para relembrar, imprimido, reformado, lembraram? Então, a voz passiva, ela é formada por um sujeito paciente, uma locução verbal, que é o verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio, e mais um agente da passiva, que é aí pela escola. Observem aí, coloquei tudo marcadinho para vocês, observaram? E se ficarem na dúvida, transformem a oração na voz ativa. A escola restaurou o velho quadro. Beleza? É de trás para frente? De frente, porque a gente transforma o quê? A voz, que a gente vai transformar em a voz ativa, certo? Essa voz passiva, eu chamo de quê? De analítica. Por quê? Porque eu utilizo a locução verbal. Então, associa aí, pessoal. Analítica é longa, grande, porque ela usa uma locução verbal. Eu analiso, foi restaurado como o quê? Um verbo só. Relacionaram aí? E agora vamos falar um pouquinho da voz passiva sintética, ou também conhecida aí como pronominal. E ela tem fórmula, Patrícia? Tem, sim, senhor. Ela tem fórmula. Ela também tem fórmula para ajudar você a identificá-la. E qual é essa fórmula? Olha ela aí. Era lá no outro slide, né, produção? Vamos lá, obrigada. Verbo transitivo indicador de ação, mais o pronome apassivador se, mais o sujeito paciente. E eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou dizer agora, viu, pessoal? Estão prestando atenção? Por quê? Porque quando falamos de partícula se, e a gente precisa tomar muito cuidado.
E eu não entrarei aqui nesse assunto agora não, porque o uso da partícula se, ela precisa ir de uma aula dedicada só para ela, certo? Agora, em relação à partícula se, né, na voz passiva sintética, para que seja voz passiva sintética, o verbo ele tem que ser um verbo transitivo. Porque, por exemplo, se a partícula se junta aí ao verbo que é intransitivo, esta oração ela não está mais na voz passiva. Ela está agora como? Agora ela virou o quê? Um sujeito indeterminado. Agora ela tem um sujeito indeterminado. E esse é um assunto longo e que vamos tratar em um outro momento, certo? O que você precisa prestar atenção é nisso. Para que esteja na voz passiva sintética, o verbo ele tem que ser transitivo. Ele pede um objeto, ele pede um complemento. Beleza? Vamos de exemplo? Olha lá. Leram-se os livros. Então, eu tenho aqui o quê? O verbo transitivo, que é leram, mais a partícula se e mais o sujeito aí paciente, que são os livros. Certo? E o sujeito paciente continua sendo paciente, pessoal, mesmo se a gente transforma ele na voz passiva analítica. E como ficaria mesmo? Esse mesmo exemplo aí, ó, na voz passiva analítica agora, não é nativa não. Tentem aí. Tentaram? Quem escreveu aí de casa ou falou assim, ó, livros foram lidos? Pensou correto. Vamos para outro exemplo? Olha lá. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Temos aí o verbo transitivo, que é tomou, mais a partícula se, ó, e mais o sujeito paciente, que é o café da manhã. E esta fórmula aí, pessoal, é a fórmula da voz passiva sintética. E vocês podem relacionar assim, ó. A voz passiva sintética, ela utiliza o S do se. Ela utiliza a partícula se. A voz passiva analítica, ela utiliza a locução verbal. E por que ela pode ser chamada de pronominal? Lembram aí? Porque ela utiliza o pronome se. Certo até aí? Não é difícil, né? Mas tem que prestar atenção, não é mesmo, pessoal? E sobre as vozes do verbo, para hoje, é isso. Certo? Não é complicado, mas temos que prestar atenção nos detalhes e nas fórmulas e nos verbos, né? E bom, por hoje terminamos. Ok? Ainda bem, não é mesmo? A voz reflexiva vai ficar para a próxima aula. E agora é com você, estudante. Acesse a plataforma aí, ó, smedgv.com/aluno, ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, SMedGV. Lá vocês encontrarão o quê, pessoal? Atividades, ó, muitas atividades para treinarem as vozes verbais. Aproveitem as atividades e pratiquem, porque é praticando que a gente aprende. Até a próxima e fiquem com Deus!